Fazer uma pergunta agora, porque a gente recebeu uma informação e eu contei isso em outro podcast, e aí foi meio polêmica essa história, que foi o seguinte: a gente recebeu uma informação de uma pessoa que ela era muito próxima daquele médium paranormal que é o Thomas Green Morton. Sei, conheço. Conheci a figura. E aí ela teria contado para nós que naquela partida em que o Brasil perdeu de 7-1 da Alemanha, o próprio Thomas Green Morton teria provocado um apagão na mente dos jogadores. Porque você está falando do MK Ultra, daí me veio essa coisa na cabeça. Você falou que no MK Ultra o médium lá ele conseguia desligar ou Exato. até Influenciar. causar um colapso mental. Isso. Vocês acham que essa história que foi contada, essa hipótese, né? Ela até disse que ele falou para assiste na TV que eu vou fazer uma coisa que você vai. Ela foi ver o jogo e aí os jogadores todos desligados. Ele desligou cognitivamente a mente dos jogadores, por isso que deu aquele 7-1. E aí, no caso, ele fez isso como uma forma de ser uma forma de vingança, certo? Porque ele foi ridicularizado. Porque ele foi ridicularizado pela mídia, pela imprensa, então ele queria se vingar, ele fez isso, ele desligou. Olha, conhecendo a capacidade, as faculdades que ele tinha, e conhecendo como eu conheço a questão do MK Ultra e da projeção mental, eu acho que está dentro do possível. Só não posso afirmar que ele fez ou não sei. Mas é possível fazer isso? É. Se ele tinha motivos ou não, eu não sei te responder. Mas pelas capacidades paranormais que ele demonstrou na época lá, está dentro do possível. Que nem outro cara que tinha poderes fantásticos, o Uri Geller. É verdade. Baita de um potencial. O Uri Geller é amigo do Marluz, né? E o legal é que ele tá vivo até hoje, na verdade. vivo, Tem um museu e tudo, ainda dá para acessar ele. Mora em Jerusalém. Então, outro que era muito bom, o Edgar Cayce, que já faleceu, mas o cara era fabuloso. Aí tu pega o Chico Xavier, outro caso excepcional. O Sai Baba também tinha poderes de materialização e manifestações absurdos. Então nós temos sim pessoas que estiveram entre nós com capacidades paranormais de fazer coisas que a gente considera impossíveis. Eu não descarto essa possibilidade. Agora, não vou afirmar que ele fez isso, porque eu não sei. Não, mas é que a pergunta do Ale foi mais no sentido de se é possível. Possível, sim. Porque, assim, tem gente que vai falar, não, porque a seleção é ruim mesmo. Tudo bem, de fato tá ruim mesmo, já foi boa, tá horrível. Mas aí é colocar a culpa no médium, mas assim, a história é interessante. É possível, assim, porque é bem simples que funciona, é o seguinte. Eu me projeto sobre uma pessoa, fico perto dela, e começo a mandar uma onda mental sobre o seu córtex cerebral, no cerebelo. Eu invado a pessoa pelo cerebelo, do cerebelo vou até a pineal, e na pineal eu isolo a pineal em relação ao cordão de prata do cara. E aí eu me projeto como se fosse uma incorporação. Só que eu não acoplo no corpo, só no mental. Aí induzo a pessoa a falar o que eu quero, ou a pensar o que eu quero, ou posso paralisar os movimentos físicos dela por alguns minutos. Sim, eu já fiz isso. Eu sei que é possível. Você ainda tem essa capacidade? Você conseguiria fazer uma demonstração? Você conseguiria desligar alguém de nós? Não, porque eu fiz isso em situações de trabalho em cirurgias espirituais para poder reverter o processo. Um propósito benéfico. Não é uma brincadeira. E isso fiz para me defender também dos MIBs, uma época que eles estavam atrás de mim. Né? Mas assim, eu sei que é possível porque eu já fiz e eu aprendi isso com o Yaberim. Que é um guardião amigo meu lá de fora. Mas muitas pessoas relatam, Rodrigo, que não é incomum, pode ver até no chat, tem 6 mil pessoas assistindo. Eu já ouvi relatos de pessoas que, por exemplo, eu sou guru, aí todo mundo me conhece e tal, e num determinado dia, por alguns minutos, a pessoa muda. E não é incomum isso. Fala, eu não sou mais o Guilherme, eu não reconheço a minha família, e de repente volta. Deve ser esse caso. Sim, por exemplo, muitas vezes me acontece coisas assim, estou dirigindo a estrada, aí eu vejo que eu gosto de carro esportivo, eu vejo, sei lá, uma Audi, uma Porsche, olha que coisa linda e ultrapassa o carro.
consciente, daqui a pouco o carro está na minha frente. Peraí, eu acabei de passar o carro, como que o carro está na minha frente? E esse lapso eu perdi. A Marta Siqueira tem um relato desse. Eu estou fora do corpo. Mas aí é diferente, é quando você está abstraído, você entra no estado de alterado de meditação sem você perceber. Eu fazia isso quando eu caminhava, fazia trekking pesado, 30, 40, 50 km no dia. Nossa. Eu lembrava do ponto de partida e o de chegada. O que aconteceu no meio da história eu não lembro. Isso me acontece dirigindo moto, carro, escalando e fazendo trekking. Isso é distinto. Você sai do teu corpo porque você está abstraído em outra frequência, uma frequência mais sutil. Tá? Agora, esses apagões, em geral, a gente pode colocar que é isso, uma abstração nossa porque a gente está conectado a outro plano, com as nossas hierarquias, nossos mentores, e são lapsos de 1 minuto, 30 segundos, 5 minutos, e que a gente não sabe o que aconteceu. E fica. Então o seu trekking de 50 quilômetros, você lembra do começo e do fim, o resto você estava abstraído. Totalmente. Que é muito também, né? Muito, 50 são quilômetros horas, é muito tempo. São horas que eu não lembro o que aconteceu. Mas você está em outro plano. Outro plano. E o corpo trabalha sozinho. Ele vai. Meio que automático. Automático, exato. Isso sempre foi assim. Né? Aí foi aí que eu me dei conta que quando eu voltava das caminhadas, eu voltava com conteúdo para um livro novo. Eu fazia o download nesse processo. E essa do carro você pegava ali também, meio que saía. Olhou pro... Aí depende do interesse da pessoa. No seu caso, você gosta de carro, por exemplo. Moto, pode sair. É algo que me chama atenção, algo que tira o... Aí eu quero olhar pro carro, eu acelero para chegar, carro, modelo tal, não sei o quê, e eu passo. Daqui a pouco, mas eu já passei, como que ele tá na minha frente? Isso me aconteceu muitas vezes. Isso é legal. Ô Rodrigo, você pode explicar para nós, aqui eu vi que comentaram aqui no chat sobre você ser um entrante. É sempre bom dar pelo menos uma passada para esclarecer Vamos isso. Entender isso. O que é um entrante? É alguém que vem de fora, que não está atrelado ao ciclo reencarnacional humano. Perfeito. É só isso. Então eu sou um entrante, vim minha última paragem eu não sou desse universo, sou de Chinkara. Antes de vir para cá, eu morava em Sirius B, na Sirius B, numa equivalência de 350 mil anos do futuro nosso atual. Eu entrei pelo portal de Saturno, que já está aberto, e voltei no tempo por Saturno, e de Saturno vim para cá. Eu cheguei aqui dia 26 de dezembro de 2026. Então eu ainda vou chegar. E aí eu voltei no tempo para antes do dilúvio, para trabalhar com a ordem de Thoth, que são sirianos, são os aviários. Desse processo eu voltei no tempo para conhecer a história desse sistema solar, que eu chamo de Satik. Tá? As 3 estrelas, o sistema ternário, tal. E aí me mandaram encarnar aqui. Então, a minha primeira encarnação foi há 9.635 anos. No Egito, eu fui o instrutor lá de Saqqara, daquele cara famoso lá. Imhotep, esse foi meu aluno. Eu não usava corpo humano, usava um corpo aviário. Por isso que o pessoal me confunde com Thoth, porque a gente era aviário. Thoth é uma ordem sacerdotal. Não existe um Thoth, existem 11 Thoths, e é chamado também Melquisedeque. Aí eu tive a primeira encarnação humana nessa época, depois encarnei no Tibete, há 6.400 e poucos anos atrás. Esse corpo durou 260 anos, humanos, as coisas que eu tinha que fazer. Daí eu me suicidei, fiz o Aracari lá de desintegrar o corpo, aquele processo do Gautama. E aí eu tive outras encarnações, também como escritor, e que eu faço hoje. Tá? Que essas não posso abrir muita informação, porque senão vão começar a encher meu saco. Mas basicamente em todas elas eu fui um entrante. Então essa é a 6ª vez que eu uso um corpo humano de forma consciente. Então o que é o entrante, resumindo? É alguém que vem de fora, toma um corpo biológico emprestado através de uma abdução. É feita uma abdução, se faz a troca neurocognitiva, se ajusta o cordão de prata para poder usar aquele corpo como se fosse um humano normal. Simplesmente isso. Aí eu tenho os entrantes positivos e os negativos. Então, a gente muda. Vocês lembram do Trigueirinho? O Trigueirinho era um transmigrado, um entrante positivo. Aí a gente pega várias pessoas, o Sai Baba, um entrante positivo, Yogananda, um entrante positivo, Mestre Kutume, Gautama, eram entrantes positivos que vieram aqui fazer um trabalho legal pra gente. O que é o entrante negativo? Aquele que vem para fuder com a gente,
que vai desenvolver armas nucleares, vai desenvolver doenças e por aí vai, para gerar medo e domínio da população. Essa é a grande diferença. Tá? Então, qual o grande problema para nós enquanto entrante? A gente usa um corpo humano, que tem emoções humanas e necessidades humanas. Então entra o quê? Comer, bebida, sexo, muitos se perdem pela droga, e por aí vai. Então, o entrante, seja positivo ou negativo, ele está à mercê do que o mundo oferece. E muitos se perdem, porque o planeta oferece propositalmente essas coisas para te desviar do teu trabalho, da tua meta espiritual. Por isso que eu respeito tanto, tenho tanto carinho e admiração pelo Chico Xavier, que ele se manteve fiel ao projeto dele. Yogananda também, Sai Baba e vários que eu conheci aí, principalmente de plano astral, que mantiveram uma retidão de postura, mesmo frente a todas as coisas não legais que cruzaram o mundo deles, a vida deles, para tentar tirar eles do caminho deles.